Antes de abrir o mar, antes dos milagres, antes de liderar uma nação inteira para a liberdade, Moisés era apenas um homem com medo, com um passado complicado e um futuro incerto. Ele se sentia pequeno, incapaz e até mesmo gago. Mas a história de Moisés não é sobre um herói perfeito, é sobre um Deus perfeito que usa pessoas comuns. Porque Deus nunca escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E essa é a jornada que vamos explorar hoje. Uma jornada que prova que o seu passado não define o seu futuro, quando Deus tem um plano para a sua vida. A história começa em um tempo de trevas e morte. O faraó do Egito, com medo do crescimento do povo hebreu, decretou uma lei terrível. Todo menino hebreu, recém-nascido, deveria ser morto. Imagine o desespero, o choro das mães, a sombra da morte pairando sobre cada família. Mas no meio desse caos, um bebê nasceu, um bebê marcado pelo destino. Sua mãe, Joquebede, em um ato de fé e coragem desesperada, o escondeu. E quando não pôde mais escondê-lo, ela não o entregou à morte. Ela o entregou a Deus, colocou-o em um cesto de junco, selado com betume e piche, e o deixou flutuar nas águas do rio Nilo. Aquele rio, que deveria ser o túmulo de tantos meninos, se tornou o berço de um libertador. Porque quando Deus tem um propósito, nenhum decreto humano, nenhuma força deste mundo pode impedir. A filha do faraó encontra o cesto. E o plano de Deus começa a se desenrolar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Moisés não foi criado como um escravo. Pelo contrário, ele foi adotado pela realeza e cresceu como um príncipe do Egito. Ele teve a melhor educação, as roupas mais finas, o poder e o conforto que o palácio poderia oferecer. Ele aprendeu a arte da guerra, a sabedoria dos egípcios, e caminhava pelos corredores do poder. Por fora, ele era um príncipe. Mas por dentro, seu coração estava dividido. Ele via o sofrimento do seu povo, os hebreus, e sentia a injustiça em sua própria pele. Aquele luxo, aquela posição, tudo aquilo era parte da preparação de Deus, mas ainda não era o plano final. Havia um chamado maior em sua vida, um chamado que todo o ouro do Egito não poderia comprar. Um vazio que o palácio não conseguia preencher. A virada acontece de forma drástica. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés age por impulso e comete um crime. O segredo é revelado, e o príncipe se torna um fugitivo. Ele foge do palácio, da sua vida de privilégios, e corre para o deserto. O que parecia uma fuga desesperada era, na verdade, Deus o conduzindo para a próxima fase do seu treinamento. Por 40 longos anos, Moisés viveu no deserto de Midian. O príncipe se tornou um pastor de ovelhas. O homem que dava ordens aprendeu a seguir. O homem cercado por multidões aprendeu a viver no silêncio e na solidão. Ali, longe do barulho do Egito, no vasto e silencioso deserto, Deus estava forjando o caráter de um libertador. Ele estava ensinando humildade, paciência e dependência. Cada dia, sob o sol escaldante, era uma lição. O deserto não era o fim, era a sala de aula de Deus. Após 40 anos de silêncio, um dia que parecia comum se transformou em um encontro sobrenatural que mudaria a história para sempre. Enquanto pastoreava suas ovelhas, perto do Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça, um arbusto, estava em chamas, mas o fogo não a consumia. A curiosidade o atraiu para mais perto. E foi então que ele ouviu uma voz saindo do meio do fogo. A voz de Deus, chamando-o pelo nome. Moisés, Moisés, naquele momento, o chão em que ele pisava se tornou solo sagrado. O pastor de ovelhas estava na presença do Criador do universo. O tempo de preparação havia acabado. O tempo do chamado havia chegado. E a vida de Moisés nunca mais seria a mesma. Diante do chamado para libertar seu povo, a primeira reação de Moisés não foi de coragem, mas de medo e inadequação. Ele olhou para si mesmo e só viu suas falhas. Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele perguntou. Ele argumentou com Deus? Disse que não sabia falar direito, que ninguém acreditaria nele. Ele se sentia fraco, despreparado, insignificante para uma tarefa tão monumental. Mas a resposta de Deus não foi para exaltar as qualidades de Moisés. A resposta de Deus foi uma promessa. Eu estarei contigo. A questão nunca foi sobre a capacidade de Moisés. Nunca foi sobre sua eloquência ou sua força. Era sobre quem estava com ele. A presença de Deus era a única qualificação que ele precisava. Com essa promessa, Moisés retorna ao Egito. O confronto com Faraó é inevitável. E então, o poder de Deus se manifesta de forma espetacular. 10 pragas caem sobre o Egito, cada uma um golpe direto nos deuses egípcios, mostrando que só existe um Deus verdadeiro. Finalmente, Faraó cede, e o povo é liberto. Mas a provação final ainda estava por vir. Encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, o povo se desespera. Parecia o fim, mas para Deus era o palco para o maior de todos os milagres. Moisés ergue seu cajado, e Deus abre o mar. Paredes de água se formam dos dois lados,
e o povo passa em terra seca. Aquele que era um caminho de fuga se transformou em uma passarela de vitória. E o mar que salvou os hebreus se fechou sobre seus inimigos. Deus não apenas os libertou, ele os honrou. Depois da libertação, a jornada continuou até o Monte Sinai. E ali, algo ainda mais profundo aconteceu. Moisés não apenas ouviu a voz de Deus de longe, como na sarça ardente. Ele subiu o monte em meio a trovões e relâmpagos, e falou com Deus. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés, face a face, como um homem fala com seu amigo. Foi ali que ele recebeu os 10 mandamentos, as leis que guiariam a nação. Moisés, o homem que um dia se sentiu indigno até de falar, agora conversava intimamente com o Rei do Universo. Ele se tornou um canal da vontade de Deus para o povo, um intermediário entre o céu e a terra. A história de Moisés, o homem que fugiu, que tinha medo, que se sentia incapaz, nos deixa uma mensagem poderosa. Se Deus usou Moisés, com todo o seu passado e suas inseguranças, ele pode e quer usar você. Não importa de onde você veio, os erros que cometeu ou o quão despreparado você se sente. Quando Deus chama, ele capacita. Quando Deus ordena, o impossível obedece. A sua história não acabou. Talvez você esteja no seu próprio deserto agora, mas lembre-se, o deserto não é o seu destino. É o seu lugar de treinamento. Confie no chamado. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir um caminho para você. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais histórias de fé e superação. Até a próxima.